Então, galera, nós precisamos falar sobre a Globo. Eu disse Globo. Desculpa, eu esqueci que o nome social tá valendo. Então, pro povo é Rede Luli. TV Luli, Luli News. Mas eu não vou apenas exercer o meu direito de expressão, me posicionar sobre os comentários passapanistas ao extremo e explicações sem lógica para o que não tem outra explicação além da implementação de uma agenda ideológica. Porque eu tenho esse direito, não tem democracia? Eu quero levantar a bola para um questionamento que eu, sinceramente, ainda não entendo como não foi feito pela sociedade. A Globo? Não, desculpa, Rede Luli. Uma concessão pública que recebe verba pública destinada pelo governo tem autorização legal para atuar como defensora de regimes, como uma propagandista? Eu não sei, mas eu vou questionar o fato. E que Deus me proteja. Sei como esse vídeo começa, mas não sei como ele termina, porque para variar uma coisa puxa a outra, que puxa a outra e assim vai. Não se trata apenas de um exposed perante a minha percepção. Se trata de um alerta à sociedade. Acredite no que seus olhos veem, não no que a TV diz. Bora lá? Antes de eu falar da Rede Luli, deixa eu comentar como funciona a intimidação política permitida na internet. E assim, é pro lado da esquerda, então tá tudo bem. Rebeca, a menina prodígio, ganhou o ouro em sua participação no solo, batendo Simone Biles. Até então, porque Rebeca passará um dia, amém, era a número 1 do esporte em questão. Rebeca agradeceu a Deus, cantou louvor, agradeceu a família e a ala conservadora da internet replicou, porque, bom, eu acho muito legal numa hora dessas você enaltecer aquele que tudo pode, lembrar o quanto ele cuidou e preparou tudo para que, mediante o seu esforço e perseverança, a prosperidade ascendesse. É nesse contexto que Felipe Neto foi até o seu Twitter postar o seguinte: abre aspas. A Rebeca não é bolsonarista. Isso foi dito publicamente em 2022. Parem de espalhar fake news. Quando perguntei a ela no privado se ela apoiava Bolsonaro, a resposta foi: claro que não. Parem de querer cooptá-la politicamente. Ela é o orgulho do país inteiro. Fecha aspas, acompanhado de uma matéria em que a Rebeca explica que curtiu sem querer uma publicação pró-Bolsonaro na época. Só imagina você ir até o privado de uma atleta que representa uma nação inteira, sendo o maior influenciador lulista do país, para questionar a menina em quem ela vota. E o que aconteceria se ela dissesse que ela votava no Bolsonaro? Ela não seria mais um orgulho para o país inteiro por sua capacidade no esporte? Ela ia receber hate político dos lulistas da internet? A gente está agora na União Soviética, onde personalidades vão atrás da sua posição ideológica para saber como a sociedade deve te julgar? Mas que é essa? Após a repercussão negativa, ele apagou a postagem. E dizer isso me lembrou um comentário da Rede Luli no mês passado. A polarização sempre foi uma realidade brasileira nas eleições. Nacionalmente, mas com pegada nacional. Nacionalmente, quem que polarizava no Brasil antes de Lula e Bolsonaro? Era PT e PSDB. Então a tradição do Brasil é a polarização. Nunca houve espaço para alguém que não fosse petista ou tucano. Talvez agora a gente tenha mais radicalismo. Exatamente. Exatamente. Botam na conta da polarização, mas a polarização radicalizada. Eu entendo que há uma diferença em relação do que acontecia até aqui, do que acontecia até 2018, vai na eleição nacional, e o que passou a acontecer depois. E essa polarização, ela só é quebrada se houver um isolamento daquilo que é extremo. Se fosse extrema esquerda com direita, seria a extrema esquerda. Mas nesse caso do Brasil, é a extrema direita, que se vale da direita para se consolidar. A extrema-direita no Brasil, lá no Congresso Nacional, se utiliza do centrão, que é a direita brasileira, para conseguir espaços de poder, mesmo não estando mais na presidência da República. Então a direita é a grande linha auxiliar da extrema-direita. O que a direita talvez não perceba é que ela vai ser engolida pela extrema-direita. Porque enquanto a extrema-direita não tem o número de prefeituras que tinha, caso, por exemplo, do caso do partido do presidente, que agora vai ganhar muito mais prefeitura, ela vai se valendo da direita. Depois, quando a extrema-direita tiver tudo que tem, tudo que quer, ela abre mão e a direita murcha. Sabe o que aconteceu com o partido de centro, como era o PSDB? Murchou e mingou. A direita deve acontecer a mesma coisa no Brasil, porque a extrema-direita não admite um espaço que não seja exclusivamente dela. Por hora, eles estão dançando juntos, mas porque interessa à direita a perspectiva de muito voto que a extrema-direita oferece, e interessa à extrema-direita subir no cavalo da direita para se viabilizar e se perpetuar no poder. Mas chegará um momento em que a extrema-direita dirá para a direita: não preciso mais de você. Radicalismo. Vai no privado e pergunta em quem a pessoa votou. Super republicano. 2 pontos aqui. Ela
ela achava que o PSDB era de direita. Que bonitinha, gente. A inocência ainda existe em 2024. O outro ponto é que a direita para no centro, que passar do centro para ela vira extrema direita. Polarização legítima seria entre centro e esquerda. Mas todos nós assistimos o Teatro das Tesouras, né? Um discurso desse até colava antes da internet. Agora nós sabemos que o centro cai para quem pagar mais, para quem oferecer mais poder. Não existem convicções, existem interesses que não é o do povo. E aí tem aquela, né? Seja frio ou seja quente, mas não seja morno. É bíblico. Ninguém cita como algo positivo um carinha em cima do muro. Isso te qualifica como alguém sem opinião fixa, observando para ver em qual lado ele vai ser melhor beneficiado para poder cair. Não tem plano para perseguir, só tem uma onda para surfar. E novamente, com o advento da internet, que a TV tanto odeia, os surfistas são expostos. E aí a Natuza tá certa. A direita vai engoli-los. Porque nós tentamos em 2018, nós aprendemos em 2022. Mas em 2026, a gente vai pro jogo. E todos sabem que as majoritárias de 2026, em especial as eleições para o Senado, serão um tsunami. Portanto, se a esquerda quiser fazer alguma coisa, terá que ser agora. Caso contrário, poderemos assistir mais cenas venezuelanas em solos tupiniquenses. Mas eu já chego lá. Dilma foi até o Chile nessa segunda-feira e foi vaiado. Então, essas imagens estão na internet, mas não estão na Rede Lully, que transmitiu apenas o discurso feito pelo déspota, como se fosse uma recepção de um chefe de Estado muito mega importante. Mas ele foi vaiado. Vaiado! Não uma vez, mas duas. Excelentíssimo Senhor Luis Ignacio Lula da Silva procederá a apresentar uma ofrenda floral ante o monumento equestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. E eis um entrave entre Dilma e Boric, presidente do Chile. Boric é um Guilherme Boulos chileno, mas como ele é mais jovem, ele é mais esperto. O cara governa um país que também está politicamente rachado ao meio. Alianças ou a defesa do ditador Maduro iriam arruinar a sua popularidade, assim como está arruinando a do Dilma. Boric anunciou que o Chile não reconhece as eleições da Venezuela. Então o Maduro chamou de pinochetista e de criador de fascista. Dilma tá lá, até hoje dizendo que tá esperando o Maduro divulgar as atas que provam sua vitória ao lado de Colômbia e México. E só. Em seu discurso no Chile, o Dilma pediu transparência nas eleições da Venezuela, ignorando completamente que, além do prazo legal ter expirado há vários dias e a Maria Corina ter divulgado mais de 80% das atas que confirmam a vitória esmagadora da oposição ao Maduro, ele divulgar agora não faz a menor diferença porque ninguém vai acreditar. Ou o Brasil vai. Lembrando que Maduro mandou essa. Felizes os que não veem e mesmo assim acreditam. Bicho. Dilma, em território chileno, pediu diálogo entre as partes, que já prendeu mais de 1.200 pessoas por protestarem contra as eleições. O que me lembrou um negócio que eu não sei o que é. E anunciou a construção de presídios de segurança máxima para trancafiar mais de 2.000 pessoas que, segundo ele, são fascistas. Mas o desfecho do discurso do Dilma é de doer. Então, companheiro Boric, nós ficamos muito tristes por ter apoiado a ditadura chilena, mas bora ali conversar com Maduro, porque nós precisamos de diálogo entre as partes. Você, um ditador, vai lá, troca um lero. Mas que fique claro, a ditadura do Chile é uma pena a gente ter apoiado. A gente não é mais assim não, a gente melhorou. Confia. E sabe o que a Globo falou sobre essa inconsistência? Eu tenho que falar inconsistência para não ser presa na democracia relativa pujante. Nada. Os países que se manifestaram contrários à ditadura, como a Argentina, tiveram suas embaixadas cercadas pelo regime. A posição da Rede Lully sobre isso foi essa aqui.
Eu tenho uma informação quentinha de hoje, eu acho que ainda ninguém deu isso, que é o seguinte, em sua própria defesa, o Itamaraty, o Palácio, enfim, o governo brasileiro diz o seguinte: os países que foram para cima já no primeiro momento, batendo no Maduro, ficaram sem representação na Venezuela, 7 deles. Hoje, 2, a Argentina e o Peru, que foram expulsos da Venezuela, né? Os seus diplomatas foram expulsos. Ambos, Argentina e Peru, pediram socorro ao Brasil para representar os interesses dos 2 países na Venezuela. Até porque tem 6 opositores do Maduro que estão recolhidos, né, dentro da embaixada da Argentina, que foi fechada. Então, o Brasil agora vai ter que socorrer esses 2 países que fizeram aquela lacração de bater de frente no primeiro momento. Lacração? Você não reconhecer um ditador no poder é lacrar? Os caras lacraram. Nossa senhora, que ranço. Mas continuemos. Então, o Brasil está vendo que a situação é gravíssima, mas diz que precisa ter calma e responsabilidade, porque alguém tem que continuar conversando e tentando entender as reais intenções do Maduro. Agora, o problema é o seguinte: tudo isso tem tempo, porque se virar um banho de sangue, a coisa muda toda de figura. Já são mais de 11 mortos. E aí? O que você acha? Virou um banho de sangue? Cara, nem menina Rebeca dá conta desse contorcionismo. E sim, a Argentina foi até o Brasil pedir socorro para a embaixada lá na Venezuela, porque a Argentina não compactuou com a ditadura. Portanto, não existe conversa entre eles. Mas pro Brasil tem. O que a Argentina fez foi bater na porta do Brasil e dizer: agora vocês vão resolver o problema que o filho de vocês causou. É sua responsabilidade. Afinal, você, México e Colômbia estão segurando o BO. Então toma, o BO é seu. Não tem nada de magnitude diplomática. O que tem é a identificação explícita que o Brasil tem boas relações com ditadores. Nós não. Eles cercaram a nossa embaixada. Essa é a diferença. E o que a Argentina fez foi explicitar a nossa conivência, não a nossa diplomacia. Não tem que ter diplomacia com ditador. Onde que foi parar aquele slogan? Sem anistia? Já tem 9 dias que as eleições acabaram e cadê as atas? O PT, partido do déspota que ocupa a presidência da República, já reconheceu a vitória de Maduro, porque eles acreditam sem ver. Os caras têm fé. O Dilma teve uma diarreia verbal ao dizer: eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Já os Estados Unidos reconheceram a vitória da oposição. E o secretário para Assuntos Especiais enviados por Dilma à Venezuela, Celso Amorim, foi lá e criticou a interferência externa nos assuntos do ditador. Porque quem é você para falar de um regime amigo assim? É da sua conta? Mas, gente, o que não falta na Rede Lully é contorcionismo de qualidade. Eu não concordo que o Brasil está demorando e eu não concordo que o Brasil não refuta o resultado. Como a gente está dizendo, o Brasil refuta o resultado. O resultado é Maduro foi eleito. O Brasil está refutando esse resultado. O Brasil não reconhece a eleição do Maduro. Não reconheceu, nem Brasil, nem México, nem Colômbia. E na nota faz um chamado para que as atas sejam mostradas. Gente, quem não reconhece a vitória do Maduro está refutando o resultado oficial divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral. Acho que está havendo muita poluição entre a nota do PT, a fala do presidente Lula e a posição do Itamaraty. A posição do Itamaraty, aí é minha opinião, não é em cima do muro. O Brasil não está refutando o resultado, sim, porque não reconhece a vitória do Maduro, está exigindo o que é razoável. Nenhum lado pode cantar vitória, nem a oposição, nem o Maduro, porque isso seria torcida. Você precisa das atas para ver quem venceu. Então, eu acho que o Brasil está refutando sim o resultado. Esse é o primeiro ponto da minha análise. O Brasil, nação, Itamaraty. Não aquela nota do PT, não as falas do Lula. Né? Essas aí, aliás, colidem com as notas do Itamaraty. Né? Bom, a do PT, pior ainda, as falas do Lula também, muito ruins.
Eu não concordo. Só queria lembrar que a oposição a Maduro já disponibilizou 80% das atas, beleza? Mas então fica assim, o Dilma falou um monte de bobagem, o PT, partido do Dilma, também. Mas quem a comunidade internacional tem que levar a sério é a palavra do Itamaraty, que é boa, que é firmona? Cara, numa hora dessa eu só me pergunto onde que tá aquela galera que assinou a carta pela democracia. Por falar em democracia, um negócio doido aconteceu. A chama eterna da democracia é apagada por falta de gás lá em Brasília. A chama eterna se apagou. E eu nem vou comentar o fato de gastarmos dinheiro público para manter uma bobagem dessas, porque nem precisa, né? Licitação de gás para que a chama eterna da democracia, que quando falta gás, apaga mesmo. Significativo. Só que quando o filho é feio, ninguém quer ser pai. E por mais que existam milhares de matérias e vídeos comprovando a amizade e aliança entre Dilma e Maduro, quando o ditador truca com o valetinho Michuruca, aparece a galera para pedir DNA. O Maduro é de esquerda? Não! Bem, eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até elencava, hoje é um governo democracia. conservador. Esquerda é democracia. Isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa. Ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria até ir além. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada, zero, não tem mais nada, zero? Seria então, porque o que a gente percebe é um PT apoiando Maduro, mais por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Não tem, na minha opinião, mais. Sua opinião. Né? O governo Lula também. O governo Lula começa a se distanciar. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de urnas. Que não veio. Até agora, não veio. Só que o mais legal desse áudio foi o cara da Lula News ao fundo dizendo: esquerda é democracia, esquerda é democracia. Ou seja, o que não for de esquerda, aparentemente, não é democrático. E nesse ponto não tem como você ser mais explícito do que isso. Eis o conceito de democracia dito e repetido na Rede Lully. Esquerda é democracia, esquerda é democracia. Então, Maduro é de direita. E o negócio ficou tão ruim, mas tão ruim, que a CNN, que também é muito de esquerda, fez uma matéria explicando para os jornalistas lulistas que, não, amigues, pare que tá feio. O Maduro é de extrema esquerda. Deixa eu explicar. O Maduro tem uma política de nacionalizar a economia e de controle cambial, igual a do Dilma. O Maduro diz que a desigualdade social é causada pelo capitalismo. Por isso, traz a Venezuela para o socialismo. E você sabe quem também tem esse discurso? Outro ponto da matéria destacada é o autoritarismo, onde poderes, inclusive de força, são comandados pelo executivo. E eu nem conto pra vocês quem tava triste esses dias pra trás porque não conseguiu instituir a Guarda Nacional. Dentre outras coisas, o Maduro diz com todas as letras: brothers, eu sou socialista. Chega mais de um. Tamo junto. Os caras querem transferir essa semelhança pro seu oponente porque a semelhança queima o filme. É a tentativa de reescrever a história, como assistimos em todos os episódios de ditaduras pelo mundo. Em todos. Um outro ponto que me incomodou muito ao longo da semana era a dificuldade dos jornalistas lulistas em dizerem com todas as letras: rolou fraude na eleição da Venezuela, por isso Maduro não entrega as atas, já que as atas originais já disponibilizadas mostram que o González levou a melhor. E eu nem sei se dá para falar que levou a melhor quando a gente está falando da presidência da Venezuela. Só que teve uma matéria em especial que trouxe som perante ao silêncio. E foi essa aqui. Barroso suspende fiscalização do TCU sobre destino de multas da Justiça Federal.
Não, gente, desculpa, eu acho que não era essa matéria, não. E pra mim está errado, tá? O Tribunal de Contas da União foi barrado pelo presidente da Suprema Corte de fiscalizar a Suprema Corte? Isso não acontece em democracias. Então, deve ser deepfake, fofoca, sei lá. Me saí bem dessa? Saí bem dessa? Não, então beleza. Tá, mas a matéria certa era essa aqui. Não existe chance do que está acontecendo hoje na Venezuela ocorrer no Brasil, afirma Barroso. Quando todo mundo sabe que Dilma é aliado do Maduro, e se o Dilma diz que o que está rolando na Venezuela é um processo normal, quem é que nos garante que o atual presidente não pode fazer uma coisa dessas no Brasil e dizer que é do jogo? E o mais incrível é que essa reflexão nem é minha, é do Joel Centro pra caramba Pinheiro, que tá lá na Rede Lully. Ouça. O PT é um partido que até hoje solta notas entusiásticas para eleger um ditador como Maduro por sua farsa eleitoral na Venezuela. O Lula, enquanto presidente, adota uma postura, é claro, mais cautelosa, mas ele também faz parte disso. Já o Boric não. O Boric é uma esquerda mais jovem, uma esquerda que já cresceu com uma expectativa democrática e com a democracia como um valor inegociável. Não é que se for para beneficiar meu lado, então a gente pensa, dá um jeito ali. Não. A gente vai ter um sistema democrático, essas são as regras do jogo elementares, e dentro deles, tanto esquerda quanto direita, vão se debater, vão disputar, uma hora uma ganha, outra hora o outro lado vence, e isso é parte do jogo normal. É isso que o Boric representa desde que ele assumiu o poder lá no Chile. E por isso que ele sempre adotou uma postura sem nenhuma ambiguidade para com o regime Maduro. É uma ditadura e ponto. Agora, essa postura mais clara do Boric, ela tem uma grande vantagem para ele enquanto político. Ela mostra claramente para o público chileno que, olha, aqui temos um democrata, um líder que vai respeitar as regras do jogo, que não vai tentar fazer nada. A postura do Lula, por outro lado, o que ela comunica para o Brasil? Bom, não preciso nem falar. Cada nova declaração do Lula ou cada nota que o PT solta com relação à Venezuela reacende na cabeça de milhões de eleitores brasileiros a pergunta: peraí, se ele tá achando que é normal o que aconteceu na Venezuela, se o PT celebra uma eleição farsesca como essa que só chancelou por meio da fraude o poder de um ditador, o que impede eles de fazerem a mesma coisa aqui? Essa é a pergunta, a dúvida. Essa é a pergunta, essa é a dúvida. Essa ponderação é tão óbvia que até outro jornalista agora do Metrópolis, o Sam Puncher de Centro Nossa Senhora Puncher, disse o seguinte: é a pergunta que todo mundo que se diz democrata deveria fazer. Porque se tivermos um presidente eleito em nome da democracia que faz vista grossa e até se alia a ditador, quem é que me garante que ele realmente defende a democracia? Não tem galantia, comprou porque quis. Não adianta você falar que o céu é verde se eu vou olhar para ele e enxergar que o céu é azul. É nesse momento que o discurso que elegeu o Dilma não cai. Ele despenca. E aí a Rede Lully fica, mas veja bem, o Itamaraty disse. Eu lá quero saber o que é que o Itamaraty falou para tentar abafar as bobagens autoritárias que o presidente e o seu partido despejam. Meu filho, eu tô fazendo um Dória pro Itamaraty. E é tão real essa parada que o discurso teve que mudar, porque não é o Dilma que apoia o Maduro, é o Maduro que fica falando para todo mundo que o Dilma apoia ele só pra queimar o filme, que virou mais um episódio da Rede Lully. É sério. O Maduro faz essas coisas exatamente para jogar, né, o Lula, o Obrador, né, e o Petro contra os outros países. Olha, eles são meus aliados, hein? Isso cria dificuldades para esses presidentes dentro dos seus países, internamente, como aqui no Brasil, né? 100% dos editoriais dos jornais, por exemplo, dos comentaristas, criticam, evidentemente, aquela fala do Lula completamente deslocada, sem sentido. E o Maduro, quando fala isso, né, ele sabe o efeito que ele está criando. Ele está querendo dizer, tá vendo? Eles são meus amigos, né? Eles não estão querendo me tirar daqui. Ou seja, ele divide a pressão internacional. Ai. Atualmente na Venezuela, o Maduro e os seus ministros vêm a público para dizer que vão suspender o TikTok, o Instagram, o WhatsApp, porque são plataformas que estão distribuindo o fascismo, que estão entregando os dados da Venezuela para os opositores terroristas darem um golpe contra a democracia. Le decimos, WhatsApp, vete pa'l carajo, WhatsApp. O seu ministro chegou a levantar o livrinho da Constituição dizendo que ia derrubar o WhatsApp usando a lei. Odio. Estamos obligados a bloquear, a cerrar el camino del fascismo. Y lo haremos con la Constitución y con la ley en la mano. Isso tudo após 3 dias seguidos em que o Maduro avisava que ia regulamentar as redes sociais no país, porque é através delas que as pessoas se comunicam para espalhar fake news e ódio contra o governo. Aí eu lembrei imediatamente de uma notícia dada pela Daniela Lima, mas
não só pela notícia, mas pela forma que ela deu essa notícia. O vídeo original tem mais de 3 minutos e para não ficar muito grande, eu cortei o principal trecho. Mas quem quiser ouvir a íntegra, tá lá nos canais da Rede Lully pela internet. O ministro Alexandre de Moraes, que se dedicou no ano passado, no ano anterior, a formular uma proposta que foi entregue por ele em mãos. Estou com o meu computador aqui porque a pessoa é míope, Brasil. Vamos facilitar a vida da cegueta. Não peguei dessa vez o meu celular. Bom, o ministro Alexandre de Moraes entregou em mãos ao Congresso, salvo engano, foi em 2021, eu vou dar uma olhada, uma proposta para regulamentação de rede social que trazia ali uma responsabilização, este personagem, das redes quando mantém conteúdo sabidamente de discurso de ódio, de propagação nazista, de fake news. Pois muito bem, o Congresso engavetou por muitos motivos, inclusive pela pressão das Big Techs. A gente contou aqui ontem que o TSE faria essa regulamentação e ela está lá com apenas 2 palavrinhas diferentes. Ipsis literis, o que o ministro Alexandre de Moraes entregou ao Congresso e que o Congresso não conseguiu fazer, ipsis literis foi aprovado ontem pelo TSE com a diferença de 2 palavrinhas: período eleitoral. E o ministro, ao propor essa alteração que foi acatada no trabalho da relatora Carmen Lúcia, aprovado por todo o TSE, mirava exatamente isso, Leilane. Não se trata só de eleição, se trata de todo o período eleitoral. Portanto, já agora a gente está nos estertores de fevereiro, você já vai ter de observar as novas regras e essas pessoas podem ser responsabilizadas. Muito rapidamente, se eu tiver tempo, o Gasperoni me sinaliza aqui, eu quero trazer o trecho que foi na íntegra utilizado pelo TSE e este deixado ali nas gavetas do Congresso por pressão, tanto da extrema-direita como das Big Techs. Os provedores de aplicação, ou seja, olá redes sociais, olá provedores, serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, ou seja, processinho. Engavetado pelo Congresso, aprovado pelo TSE. Olá redes sociais, olá provedores, processinho. Mas esse vídeo foi só algo que me veio à cabeça, assim, do nada. A escalada de pressão em cima de um posicionamento do Dilma aumentou e muito. E eu nem tô falando das dezenas de matérias dizendo abertamente que, ao defender ditaduras, o Dilma perde o seu capital político. E essa matéria aí é da Miriam Leitão, hein? Quem diria? O trem deve estar pior do que parece. Mas eu tô falando de uma carta escrita por 30 líderes e ex-presidentes da América Latina e da Espanha, direcionada ao Dilma, pedindo que ele condene o que está acontecendo na Venezuela e que reafirme o seu compromisso com a democracia. Abre aspas para esse trecho da matéria. O que está acontecendo é um escândalo. Todos os governos americanos e europeus sabem disso. Admitir tal precedente ferirá mortalmente os esforços que continuam a ser feitos com tanto sacrifício nas Américas para defender a tríade de democracia, do Estado e dos direitos humanos. Fecha aspas. Que é mais que uma pressão constrangedora, né? É o dedo na cara. E aí? Você defende a democracia ou defende o ditador? E a nova da noite de ontem foi o Ministério Público abrindo uma investigação em cima da Maria Corina e do Edmundo Gonzalez por 2 motivos. Uma nota publicada para as Forças Armadas e pelo fato do Edmundo ter se proclamado presidente. Mas vem cá, eu estava esperando o Conselho Eleitoral do Maduro fazer essa proclamação? Porque o Conselho Eleitoral do Maduro anunciou o Maduro como vencedor, mesmo que não seja o caso, né, gente? Sabemos. Nota às Forças Armadas da Venezuela. Bom, é apenas o anúncio da soberania popular do voto. Galera, não façam isso. Vocês sabem que nós ganhamos. Resultado: atentou contra o Estado Democrático de Direito e esteja investigada pela Justiça, que o Dilma recomendou a Maria Corina recorrer. Aliás, eles foram convocados pelo STF lá do Maduro. E se não comparecer, haverá consequências. O que vocês acham que eles vão fazer, hein? Mas isso tudo é normal, tá? É um processo normal que tá rolando na Venezuela. Ah, Maduro também tem xingado muito Elon Musk de satanista e de fascista. E por aqui em terras tupiniquenses também tivemos a Rede Lully pé da vida com o Musk uns tempos atrás. Vocês lembram?
é aquela máxima mesmo. Ele é um bilionário, um menino mimado, tá usando o Twitter como um brinquedinho dele, mas isso seria um problema dele se não estivesse mexendo com soberania nacional, com outros países, quando ele se mete em guerra, quando ele se mete a falar de democracia e, obviamente, com a vida das pessoas. Então é um problema nosso. Hoje o Elon Musk, infelizmente, é um problema nosso. Então o nosso debate hoje é como é que vai regular, como é que vai regulamentar as redes sociais. Eu acho que esse é o ponto principal. Me incomoda profundamente ter que lidar com uma figura como essa num debate. A gente podia estar discutindo tantos outros temas, mas hoje o mundo mudou mesmo. Ele é a prova disso. É um mimado que está nas redes sociais como se estivesse com um joystick ali, brincando e controlando a vida das pessoas de fato. É um mimado, racista, antissemita, né? A gente pode alinhar vários adjetivos pertinentes à figura do Elon Musk, né? E eu me pergunto, vendo tudo isso que o Lins acabou de relatar, eu me lembro de que quando ele comprou o Twitter, o nosso colega aqui, Daniel Souza, falou várias vezes, está pagando muito mais do que o Twitter vale. Por que ele está fazendo isso? Além do que... Então, primeiro eu vou pontuar a coincidência das falas, né? Parecem iguais? Não parecem. E o outro ponto é que o Twitter acabou de ultrapassar o Instagram em usuários. Pois é, dia triste pro pessoal da Rede Lully. Mas o fato da Rede Lully achar do Elon Musk a mesma coisa que o Maduro acha, só coincidência. E galera, muita gente, inclusive a Rede Lully, fica se questionando como pode o Dilma continuar segurando a mão do Maduro a essa altura do campeonato. Por que ele não solta essa mão de vez? Eu não sei, mas eu dei um Google procurando qualquer motivo que não fosse apenas ideológico. E eu dei de cara com essa matéria aqui, da própria Lula News. Maduro pagou 11 milhões de dólares em espécie para a campanha de Chaves, diz marqueteira. E essa marqueteira é Mônica Moura, esposa do Santana, que era marqueteiro do Dilma, delator da Lava Jato. Ainda nessa matéria, o texto diz, abre aspas, no mesmo depoimento, Mônica Moura cita os ex-ministros José Disseu e Franklin Martins, ambos do governo Luiz Inácio Lula da Silva, como partes importantes na campanha de Hugo Chávez à reeleição. Segundo a marqueteira, Disseu foi o elo de ligação entre a empresa do Santana, a Polis, e a campanha do então presidente venezuelano. Ela afirma que ele atuou na campanha a pedido do então embaixador da Venezuela no Brasil, Maximiliano Arvalaz. Acho que é assim o nome dele. Fecha aspas. Sei lá o que é que pode ter a ver, mas eu achei interessante a recordação que o Google me proporcionou, então eu trouxe para vocês. Na tentativa de aliviar a barra e sabe-se lá como isso ajudaria, o Macron escreveu pro Dilma dizendo que, pô, bacana demais o seu posicionamento sobre a situação da Venezuela. Isso é bom mesmo, hein? Eu confesso que eu vi essa declaração do Macron e fiquei tipo... Oi? O Macron é o presidente do país que teve que emitir um pedido de desculpas mundial por sua abertura das Olimpíadas depois de perder patrocínios. E mais recentemente, assistir atletas desistindo da competição porque ficaram doentes ao entrar no Rio Sena, cheio de rabo de macaco, se é que me entendem. Aí fica a opinião joinha do Macron versus a União Europeia dizendo abertamente que não reconhece a eleição do ditador. Macron deverá pegar Dilma pela mão, sentar em um banquinho e aguardar a disponibilização das tais atas, cujo prazo legal para apresentação venceu há 6 dias. Inclusive dá até um meme, né? Dilma e Macron esperando Maduro apresentar as atas que comprovam sua vitória. É um bom meme. E galera, esse vídeo é a minha ótica sobre uma empresa que diz fazer jornalismo e por isso conseguiu não só uma concessão pública, como recebe milhões e milhões do nosso dinheiro para continuar fazendo esse jornalismo. Mas... quais as regras para a concessão pública? Então, eu procurei e não é muito claro até onde eles podem ir, visto que são uma empresa privada contratadas para gerar um serviço público. Então, é bem confuso. Só que, eis um ponto que eu me questiono e, de repente, se algum jurista puder responder, eu vou agradecer. O PL 2630 não é novidade para ninguém que a Globo militou pela aprovação do projeto.
E aí eu enxerguei 2 pontos nessa defesa. A primeira é que a internet é a maior rival da TV em termos de publicidade. Na internet, por um custo menor, você direciona o anúncio para um público específico. Logo, é muito mais efetivo. E isso faz rios de dinheiro entrarem nos cofres das Big Techs. Mas antes esse dinheiro entrava nos cofres da TV. Então, sim, elas são concorrentes e dificultar a vida da internet seria sim beneficiar o modo arcaico de comunicação que é a televisão. Só que esse é o meu ponto mais fraco. Pensando ainda no PL 2630, existiu um artigo que determinava o pagamento por conteúdo jornalístico. O UOL até fez uma matéria explicando o porquê de tanto interesse da Rede Lully na aprovação desse projeto. E a resposta não veio em palavras, veio em números. Aproximadamente 200 milhões por ano pagos das Big Techs para o caixa da Globo. Mas o que isso tudo tem a ver? Tem a ver que a Globo defendeu publicamente, em uma concessão pública, a aprovação de um projeto de lei ao qual a sociedade foi contrária, mas que a beneficiava monetariamente em algumas centenas de milhões. Aqui no YouTube, quando você vai fazer um merchan pago por alguma empresa, você é obrigado a colocar a tarja de que você está fazendo uma publicidade paga, para que quem te assiste não seja enganado pensando que você está fazendo a publicidade por amor ou convicção. Aí eu penso, a Globo não deveria ser obrigada a contar para o seu público que ela seria beneficiada em milhões com a aprovação desse projeto? Não sei. Mas eu gostaria de saber. O Ministério Público pediu o fechamento da Jovem Pan por desinformação. Então, seria o Ministério Público o órgão responsável para investigar um conflito de interesses da emissora em defesa de pautas públicas? Também não sei. E eu não vou nem falar do vídeo comemorando a eleição do Dilma. Porque aí é liberdade de expressão dos funcionários, né? Mas até onde isso pode ir dentro de uma concessão pública? Existem regras para essa militância? Não sei, mas eu juro, eu queria muito saber. Eu penso nisso tem um tempo e por hora eu só tô compartilhando isso com vocês. Se eu tiver essa resposta, eu volto para contar. Ou se alguém souber, né? Por favor, os comentários estão aqui embaixo. E a intenção desse vídeo é apenas mostrar que tá todo mundo vendo. Até quem não assiste a própria Lula News. E essa é a minha humilde opinião. E a sua? Qual é? E antes de desligar esse vídeo, tem 40 segundinhos restantes. Mais importante que a guerra é quem tá do seu lado na trincheira. E é exatamente você que eu quero do meu lado pra rir da cara do inimigo. Tem gente que ainda não sabe, mas tem muito conteúdo exclusivo, nunca postado nas minhas redes sociais, que só estão disponíveis lá na família Te Atualizei. Lá na minha família eu posso te contar o que eu quiser, porque lá a gente é livre. Na família Te Atualizei você pode assistir os vídeos do sofá e os meus documentários, dentre vários outros conteúdos. Coloque no botão desse vídeo e entra pra família pra você ter acesso a tudo isso. Se você quiser e puder mais que apoiar o meu trabalho, ser o meu sócio financiador nessa jornada, entra pra família. Um vídeo exclusivo por semana e em breve novos documentários para você mais que se atualizar, você se informar. E pra galera do Android tem app. Pra quem tá no computador ou no iPhone, é o teatualizei.app. E com 10 bonouros por mês, você faz toda a diferença. E desde já, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!